Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo a um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem ao menos saber para onde ia. Senhor Deus Todo-Poderoso, engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Nós te damos graças, Senhor amado, pelo Seu poder, pela Sua misericórdia, pelo Seu Espírito Santo que tem sido derramado nessa noite. Agora, Senhor, quebra todo o impedimento, tira todo o tampão de todos os ouvidos nessa noite. Fala aos corações aqui, aos corações em casa que não puderam estar aqui, mas estão sedentos pela Sua palavra e estão assistindo. Em o nome de Jesus, Senhor, que a Sua palavra seja entregue conforme a Tua vontade. Amém. Irmãos, a palavra-chave nesse versículo é: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu. O primeiro passo rumo à bênção, o primeiro passo de Abraão rumo à vitória, rumo à conquista é obedecer ao Senhor. Deus falou com Abraão: Abraão, sai da tua tenda, da tua parentela, da casa dos seus pais, para uma terra que eu te mostrarei, e em ti serão benditas todas as nações da terra, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Irmãos, obedecer. Abraão saiu da terra, pegou Sara, pegou os empregados, pegou sua riqueza, sua fazenda, seus animais, e foi, sei lá para onde, sem saber se ia ter água para todo mundo, sem saber se ia ter comida para todo mundo, sem saber se ele ia ter provisão. Ele apenas confiou e obedeceu ao Senhor. Sai daquilo que está te segurando e está te prendendo agora, em nome de Jesus, e obedeça a voz do Senhor. O primeiro passo, obediência. Em Romanos, vocês ficam aí, porque nós vamos voltar para Hebreus. Em Romanos capítulo 8, 18, diz assim: glória a Deus. Porque para mim, tenho por certo que todas essas aflições, todas essas coisas contrárias, todas essas coisas que podem tentar me atrapalhar e podem tentar me atormentar, e todas essas coisas que podem ser um desafio numa nova circunstância em que Deus está me colocando, deste tempo presente, não são para se comparar com a glória que nos há de ser revelada em Cristo Jesus. Ora, é difícil. Vou largar tudo, vou sair da minha zona de conforto. Saia hoje da zona de conforto, em o nome de Jesus Cristo, porque aquilo que Deus tem é muito maior, incomparavelmente maior do que aquilo que você tem hoje, amém? Então, o primeiro passo, obedecer à voz do Senhor. O segundo passo, estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Hebreus, aí onde vocês estão mesmo, o versículo 9 agora. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Irmãos, olha isso. Abraão estava embaixo da promessa, obedecendo a Deus, com promessa na vida dele, mas ele estava habitando em terra alheia. Assim como você hoje não pertence a este mundo, assim como você hoje habita num mundo que é um mundo corruptível, que é um mundo que tem coisas erradas, que é um mundo que acontece de graça, mas você não é deste mundo, você é de um outro mundo, você pertence a um outro reino. Mesmo estando embaixo de promessa, mesmo tendo promessa do Senhor sobre nossas vidas, nós habitamos em cabanas em terra alheia. Mas olha que interessante, irmãos, o que mais eu amei nesse versículo.
morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros da mesma promessa. Abraão, Isaque e Jacó moraram juntos na mesma tenda. O nome de Deus estava junto no mesmo lugar. Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, os três estavam no mesmo lugar. E em nome de Jesus hoje, o nome de Deus, como estava naquela cabana, vai estar na tua casa, vai estar na sua família, vai estar nas suas coisas. Em o nome de Jesus, o nome do Senhor, que é sobre todo nome, vai estar na sua família, como estava naquela cabana, como estava naquela tenda. Em João capítulo 17 diz assim, capítulo 17, de 14 a 17 diz assim: dei-lhes a tua palavra e o mundo não os conheceu, porque eles não são deste mundo, assim como eu também não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, assim como eu também não sou deste mundo, diz o Senhor dos Exércitos. Habitando em terra alheia, debaixo da promessa do Senhor. Glória a Deus. Terceiro passo. Gênesis, agora vocês vão abrir, por favor. Gênesis capítulo 14. Primeiro passo, obedecer. Segundo passo, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Amém? Gênesis capítulo 14, versículos de 14 a 16. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados nascidos de sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Vou parar por aí primeiro, irmãos. Deixa eu contar o que está acontecendo aqui. Quando Abraão saiu da sua casa, da sua parentela, como Deus havia lhe ordenado, ele levou consigo a Ló. Ló era um sobrinho muito amado de Abraão. E Ló quis acompanhar Abraão, porque sabia que Abraão era abençoado, e Abraão era escolhido, e Abraão tinha a promessa. Então, Ló se juntou com Abraão. E aí tiveram lá um quiprocó, cada um foi para um lado, e 5 reis começam a brigar entre si, e levam Ló com toda a sua fazenda, sua riqueza, sua esposa, suas filhas cativos. E ele perde tudo, e ele vai preso. E Abraão fica sabendo. E Abraão junta 318 homens nascidos na sua casa. Ora, irmãos, imagina o que é 318 criados nascidos na casa dele. Imagina qual é a fortuna deste homem, para ele ter pego somente 318 criados que nasceram na casa dele, fora os que ele não pegou. E falou assim: vamos comigo lá que eu vou resgatar Ló, e vou pegar tudo de volta o que é dele. E Abraão pegou esses 318, e foi lá onde Ló estava cativo, e tirou Ló da prisão, e resgatou toda a fortuna de Ló, e devolveu para Ló. Sabe por quê? Porque o servo de Deus abençoa a todos por onde ele possa passar. O servo de Deus abençoa o irmão, abençoa o primo, abençoa a mãe, abençoa o pai. O servo de Deus abençoa a todos por onde ele passa. Abraão era servo de Deus, e Ló foi abençoado por causa de Abraão. Terceiro passo, o servo de Deus abençoa a todos ao seu redor. Aleluia! Quarto passo. Deixa eu só terminar de ler o que eu tinha parado de ler, né, irmãos? Então, versículo 14. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles na noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Oba, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também Ló, o seu irmão, e a sua fazenda, as suas mulheres e o seu povo. Glória a Deus.
Agora o próximo passo. Abraão dá o dízimo a Melquisedeque. Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Essa semana a gente jejuou, os jovens jejuaram a semana inteira. Meu filho ia para a escola às 6 da manhã e voltava 1 da tarde sem comer, porque ele estava em jejum pelo culto de hoje, assim como toda a mocidade. E nós jejuamos também em casa. E hoje ele falou, meu jejum é até às 4, mãe. Eu falei, filho, mas às 4 é muito. Você vai ficar desde a meia-noite de ontem até... Mãe, Deus colocou no meu coração e é isso que eu vou fazer. Eu falei, então, amém. Então, quando eu estava fazendo jejum, para mim o mais dificinho foi ficar sem o café. Comida, tudo lá, mas o café. E aí eu estava conversando com uma amiga minha que também é serva de Deus, e eu falei assim, olha, Deus instituiu 2 coisas maravilhosas, que é o dízimo e o jejum. O jejum, para você mostrar para ele que a comida não é o seu Senhor. O jejum, para ele mostrar para você mostrar para Deus que a comida não te domina. E o dízimo é a mesma coisa. O dízimo é para que você mostre para Deus que o dinheiro não é o seu Senhor. O dízimo é para que você mostre para Deus que a sua confiança não está no seu dinheiro. O dízimo é para que você mostre para Deus que você sabe que tudo vem dele. Olha que lindo, irmãos. O jejum e o dízimo, porque são as 2 coisas mais fortes, a comida e o dinheiro. Que em o nome de Jesus, você possa saber que você precisa mostrar ao seu Deus que a sua confiança vem dele, e que o seu dinheiro vem dele, e que a sua provisão vem dele, e que nada te domina neste mundo, e que o único Senhor da sua vida é ele. Glória a Deus. Versículos, aí mesmo em Gênesis, de 18 a 20, no mesmo capítulo. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era este sacerdote do Altíssimo. Melquisedeque era sacerdote. Viu, irmãos? Abraão não jogou dinheiro para cima. E nem deu para obra de caridade. Era sacerdote. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Isso aqui foi antes de Deus instituir o dízimo. Para aqueles que falam que dízimo não vale mais. Só lembrando. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era ele sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas tuas mãos. E deu Abraão o dízimo de tudo. E deu Abraão o dízimo de tudo. Tudo. Não é de uma parte. Ah, mas eu guardo essa parte, eu não uso. Tudo. Quer ser próspero? Quer ser abençoado? Abraão era milionário, riquíssimo, porque Deus conhecia o coração dele. Glória a Deus. Então, o 4º passo é o dízimo. 5º passo. Hebreus, capítulo 11. Volta lá em Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículos 11 e 12. Aleluia, glória a Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido, pelo que também de e este, Abraão, já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia, no mar. Ora, irmãos, o 5º passo é, quando os seus sonhos estão adormecidos. Quando você acha que os seus sonhos já morreram.
Quando você acha que aquilo não dá mais para você, que a sua vida não vai dar certo mais, que o que tinha para ter acontecido já era para ter acontecido, então agora não tem mais jeito. A Bíblia diz que o Senhor pega o amortecido e faz reviver. Deus hoje vai te dar novos sonhos. Deus hoje vai te dar sonhos ainda maiores e melhores. Deus hoje vai te dar bênçãos incontáveis, em o nome de Jesus. Aquilo que foi amortecido, aquilo que foi esquecido, em o nome de Jesus hoje, Deus está te dando sonhos novos, maiores e melhores, em o nome de Jesus. Glória a Deus. 2 Coríntios eu vou ler, vocês não precisam abrir. Aleluia, glória a Deus. Deus está aqui, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 20 a 22. Porque todas quantas promessas que há em Deus são nele, sim, e por ele, amém, para a glória de Deus por nós. Mas os que nos confirma é Cristo, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu por penhor, por garantia, o Espírito Santo em nossos corações. Glória a Deus. Se o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Deus hoje vai te restaurar os sonhos, vai ressuscitar a sua vida, vai ressuscitar a sua história e vai te dar uma nova história em o nome de Jesus. 6º passo. Aleluia. Hebreus 11, versículos 17 a 19. Glória a Deus. Pela fé, Abraão e Isaque, pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso até para os mortos ressuscitar. Irmãos, Isaque é o filho da promessa. Abraão teve Isaque com 100 anos. Foi a coisa mais esperada e mais desejada da vida dele. E aí Deus pegou e pediu o que ele mais amava. E Abraão não temeu, não duvidou, não hesitou e entregou aquilo que havia de mais precioso, porque Abraão sabia que Deus era poderoso até mesmo para ressuscitar mortos, se preciso fosse. E o incrível é que num paralelo Deus ressuscitou, porque Deus proveu o cordeiro. E ele não morreu, mas o cordeiro morreu no lugar dele, assim como Jesus Cristo morreu no nosso lugar, por causa dos nossos pecados, porque ele não merecia. Mas irmãos, hoje o Senhor está dizendo que Ele quer aquilo que você tem de mais precioso, que é o seu coração. Aquilo que você tem de mais importante, aqui ó, entrega a Ele hoje, em o nome de Jesus, porque Ele vai te dar algo ainda maior. Quando você entrega o seu coração nas mãos do Senhor, verdadeiramente, e não 1%, 10%, como foi dito aqui, Deus transforma a sua história. Glória a Deus. Eu vou recapitular para vocês. O primeiro passo, obedecer. O segundo passo, estamos no mundo, mas não somos do mundo. O terceiro passo, o servo de Deus abençoa aqueles que estão ao redor dele. O quarto passo, dízimo ao Senhor. Tudo o que o Senhor te dá, você tem que dizimar a Ele. Quinto passo,
Se os seus sonhos estão amortecidos hoje, o Senhor restaura e te dá uma nova oportunidade nessa noite. Sexto passo, ofereça a Deus o seu melhor. Glória a Deus. E o último passo. Abraão, antes de Isaac nascer, Sara fez uma confusão, achou que Deus estava demorando muito, deu a empregada dela e falou: Abraão, tem um filho aí com a empregada que pelo menos você não vai ficar sem herança. Mas não era o que Deus tinha falado. E Deus também não falou: Sara, me dá uma ajuda aí que eu não estou podendo dar conta da minha promessa. Mas a Sara não teve paciência, pegou a empregada e deu. E Abraão teve um filho chamado Ismael. Mas não era o que Deus tinha prometido para Abraão. Deus tinha prometido uma semente santa. Algo dele e de Sara, que era a esposa dele. E veio Ismael, que não era o filho da promessa. Depois Deus deu o filho da promessa, que era Isaac. Abraão já tinha 100 anos, Sara 90. Após a morte de Sara, Abraão se casa com, deixa eu ver o nome, Quetura. E ainda tem mais 6 filhos, irmãos. Olha, o homem ficou forte, hein? Estava amortecido, mas depois funcionou bem. Porque, olha, ele teve Isaac com 100 anos. E ainda depois teve mais 7 filhos depois da morte da Sara. Então, não, mais 6, né? Mais 6 filhos. Então, no total, além de Isaac, Abraão teve 7 filhos. Mas esses filhos não eram filhos da promessa. Não eram escolhidos. O filho da promessa, o filho escolhido era Isaac. Assim como nessa noite hoje, o filho da promessa e o filho escolhido é você. Cada um de vocês que está aqui nessa noite foi chamado e escolhido para o Senhor, para que receba a promessa, para que receba a cura, para que receba o livramento, para que receba a restauração, em o nome de Jesus. Você foi chamado e escolhido. E sabe o que Abraão fez? Para que esses filhos não atrapalhassem Isaac na hora de Isaac receber a herança, deu um presente para cada um e despediu eles. Pode ir embora. Presente, pode ir embora. Presente, pode ir embora. Vocês não fazem parte da promessa e vocês não vão atrapalhar o meu filho de receber a bênção. Hoje Deus está tirando o impedimento, os demônios que estão cercando o seu lar, os demônios que estão cercando a sua vida, que tem atrapalhado, que tem segurado, em o nome de Jesus. Saia, saia. Hoje o meu filho recebe a bênção. Hoje o meu filho recebe a herança, em o nome de Jesus. Receba, irmãos, erga suas mãos e diga: Senhor, eu quero, eu recebo, em o nome de Jesus. Eu estou disposto a que aquilo que está do meu redor saia, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Agora eu vou falar sobre o profeta Isaías. Isaías, irmãos, é um profeta extraordinário. Ele é um dos maiores profetas da Bíblia. É um profeta messiânico. Ele é de família real. Os estudiosos falam que a linguagem que ele usa é muito profunda, que ele usa trocadilhos na língua hebraica, e que só uma pessoa muito culta e conhecedora poderia escrever da forma que ele escreve. Isaías, ele serviu durante 4 reinados. 4 reis. Quer ver? Vou até ler para vocês o nome dos reis aqui. Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. 4 reis. Durante 40 anos ele foi profeta. E Isaías vem sendo profeta. E a gente já está aqui no capítulo 6 de Isaías. Abram comigo, por favor. Capítulo 6 de Isaías. Mas acontece, eu preciso de luz para eu ler a Bíblia. Acontece, não dá a vermelha, gente, desculpa, tem que ser a branca. Obrigada. Acontece um fato na vida dele aqui que muda tudo. Mas eu já estou no capítulo 6, não é o começo do ministério de Isaías. Isaías já tem aqui capítulo 1, 2, 3, 4 e 5.
Mas o que acontece nesse capítulo 6 de tão diferente assim? Capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o seu séquito, a sua presença enchia todo o templo. E os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra era cheia da sua glória. E os umbrais da porta tremiam com a voz do que clamava. E a casa se enchia de fumaça. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, eu vou morrer, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aleluia. Mas um serafim voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que com isso toco os seus lábios, e toda a sua iniquidade, e todo o seu pecado é tirado, e você está purificado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, antes de tudo isso que aconteceu, antes dessa experiência gigantesca que ele teve com Deus, teve um fato. No ano em que morreu o rei Uzias, Uzias precisou morrer. Quem tem sido o seu Uzias? Qual é o Uzias da sua vida que está segurando o seu ministério? Veja bem, ele já era profeta, ele já estava aí. Mas tinha algo que ainda... O que é? É a sua casa? É a internet? É o espírito de adultério? É o espírito de fornicação, que para quem não sabe, ter relações sexuais enquanto é solteiro é pecado? É a pornografia? É a droga? É a bebidinha de vez em quando? Qual tem sido o seu Uzias? Qual tem sido o problema que tem te segurado? Que não tem deixado Deus te usar da forma como Ele quer? O que é que tem que morrer nessa noite, para que Deus possa te dar uma experiência ainda maior com Ele? Em o nome de Jesus hoje, deixa morrer o seu Uzias, destrói, aniquila, manda para o meio do inferno aquilo que tem te segurado, aquilo que tem te atrapalhado. Examina-se em você, que eu me examino aqui. Ora agora ao Senhor e pede a misericórdia e fala: em o nome de Jesus hoje, morre o meu Uzias, morre o meu impedimento, morre o meu pecado, morre a minha dúvida, morre a minha depressão, morre a minha angústia, morre a minha tristeza. Em o nome de Jesus, eu quero ser usado na presença do Senhor, eu quero alcançar lugares mais altos, eu quero que o Senhor tenha projetos maiores. Deus tem projetos maiores para você. Para de se ver pequeno no reino. Você não é pequeno. Tem um Uzias do seu lado. Mata esse Uzias em nome de Jesus hoje. Deixa morrer. E em o nome de Jesus, você vai ter algo diferente, sobrenatural. Senhor, eu intercedo por eles agora. E em o nome de Jesus, todo impedimento caia por terra, todo demônio caia por terra. Dá o livramento, dá a cura.
Então aí sim, morreu Uzias. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de povos de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins, um anjo poderoso do Senhor, tocou, pegou, olha só, mas um dos serafins voou para mim, trazendo em sua mão uma brasa viva, que tirara do altar. O anjo foi no altar do Senhor, e pegou uma brasa, com uma tenaz, que é tipo uma tesoura gigante, e com essa brasa viva, tirada do altar, tocou os meus lábios, e toda a minha iniquidade foi tirada, e o meu pecado foi purificado. O anjo do Senhor está te tocando agora. O anjo do Senhor está agora com a brasa viva, tocando os seus lábios, e você está sendo purificado de todos os seus pecados, em o nome de Jesus. Depois disso, eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por mim? Então disse eu: irmãos, vocês vão gritar. A resposta que o Senhor está perguntando, vocês vão gritar. Se você hoje está disposto a ser uma pessoa mais usada na presença de Deus, se você hoje está disposto a ser um atalaia do Senhor, se você hoje está disposto a ser um general no exército, se você hoje está disposto a ser um embaixador de Cristo nessa terra, estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Então eu vou perguntar, como se fosse o Senhor perguntando, e vocês vão responder. Amém? Depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por mim? E disse eu. De novo, irmãos. Então disse eu: a quem enviarei? E quem há de ir por mim? E vocês respondem: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Em nome de Jesus.